No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Está chegando aí Natal e final de ano. Eu tenho recebido algumas perguntas aqui no meu WhatsApp e aqui no meu canal do YouTube do tipo: Ibe, eu sou crente, será que eu posso ter na minha casa árvores de Natal enfeitada com luzes? Eu sou evangélico, será que eu posso colocar uma guirlanda lá na porta da minha casa? Uma pessoa crente na pessoa de Jesus pode comemorar as festas de Natal? É sobre isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo, logo após a vinheta. Esse assunto de hoje não é só importante para você que veio aqui tirar algumas dúvidas acerca desse tema, mas ele também é muito importante para mim. E eu digo isso porque há um tempo atrás, quem me acompanha no rádio já de um bom tempo aqui em Pernambuco sabe que em um outro veículo de comunicação que eu trabalhava, a gente sempre nessa época de Natal e final de ano fazia debates acerca desse assunto. E por algumas vezes eu me posicionei contra, ou seja, eu não concordava que um crente deveria ter na sua casa árvores de Natal com aquelas luzes, uma guirlanda. E aí você pode se perguntar: mas Ibe, você mudou de opinião? Sim, mudei de opinião e é sobre isso que eu quero tratar aqui hoje nesse vídeo. Vamos dirimir, vamos refletir. Eu quero chamar você para uma reflexão. Por que é que esse assunto é tão polêmico? Por que é que tem pessoas que concordam, pessoas que não concordam, né? E sempre existe esse dilema. Um lado diz que não há nada demais, outros dizem que sim, que tem problemas sim, que o Natal tem uma origem pagã. E aí vai se discutir, por exemplo, que essa questão da comemoração do Natal se dá por causa da Saturnália, que era uma festa feita pelos romanos em dedicação ao deus Saturno, que coincidia com o mês de dezembro. Ou seja, os romanos enfeitavam árvores, trocavam presentes, tudo isso eles faziam e dedicavam toda essa festa, né, que a história vai dizer que durava entre 3 a 4 dias, a festa da Saturnália, que inclusive acontecia no solstício de inverno, ao deus Saturno. Então, se pega isso da história e diz: olha, estamos comemorando uma festa que tem origem pagã. A gente está comemorando o Natal, mas o Natal vem de uma origem pagã. Outra coisa interessante que as pessoas sempre falam é o seguinte: olha, a guirlanda, ela tem uma origem pagã. A guirlanda, para quem não sabe, é aquele círculozinho, né? Que as pessoas enfeitam também lá com luzes ou com aquelas bolas, coloca na porta de casa. E aí vai na origem daquilo, diz: ah, isso aqui tem uma origem pagã. Eu já falei inclusive sobre isso, né, em outras oportunidades no rádio, isso há um bom tempo atrás, anos atrás. Outros dizem: olha, em Jeremias fala de árvores, né? Em Isaías fala que não se pode, né, fazer isso que a gente vê hoje, enfeitar uma árvore, colocar luzes, porque tudo isso é pecado, isso tem origem pagã. Mas vamos lá, é sobre isso que eu quero tratar com você aqui. E é muito importante que você analise comigo e faça uma reflexão muito ponderada, porque para que eu pudesse mudar a minha opinião, eu tive que parar, refletir, olhar ponto a ponto, ir para a palavra de Deus, mergulhar mais fundo nessa questão para aí chegar a uma conclusão que eu cheguei hoje, que realmente não existe problema algum. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, vamos partir da ideia do pinheiro, da árvore. Irmão Ibe, por que é que o senhor acha que não é problema, não é pecado ter uma árvore em casa cheia de luzes, decorando a minha casa em época de Natal? Por que é que não é pecado? Primeiro, por quê? Veja só. O pinheiro, ele foi criado por quem? A Bíblia nos mostra Deus como o criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que refletir. Se houve alguma paganização da árvore, se o homem se curvou diante de uma árvore, se o homem transformou a árvore num poste ídolo,
como acontecia, por exemplo, lá em Canaã, quando se pegava Baal, se curvava diante daquele poste ídolo. Baal, por exemplo, era adorado nos bosques de Canaã. A grande questão aqui não é o elemento da natureza, não é a árvore, não é uma guirlanda, não. A questão não é nada disso. A questão é qual é a intenção. Qual é a intenção do meu coração? O que Deus observa não são coisas, não. O que Deus observa é a intenção que está aqui, dentro do coração. Porque afinal de contas, quem criou a árvore foi quem? Foi Deus. Isso aí é muito óbvio, você concorda comigo, não é? Então veja, esse é o primeiro ponto. O homem é que pega a árvore e constrói ela, né, como um ídolo, levanta um ídolo, e isso acontecia dentro de Canaã, acontecia também dentro das festas romanas. E aí o que é que acontece? Começa-se agora a se prostrar e adorar a um elemento da natureza, coisa que a gente vê em várias culturas pelo mundo. Há culturas que as pessoas veneram o sol, veneram a lua, veneram a terra, veneram a chuva, veneram o mar. Só que o problema não está nessas coisas, porque tudo isso foi criado por Deus. O problema está no homem. O problema está em mim, está em você. O problema está aqui dentro, a intenção. O que é que eu estou pensando em fazer com isso? Qual é o propósito disso? Esse é o primeiro ponto, pelo qual eu hoje tenho uma opinião completamente diferente. Outro ponto muito importante: se a gente for agora questionar o que um dia foi pagão e a gente hoje não pode mais utilizar-se, a gente vai ter que jogar muita coisa fora do nosso uso diário. Por exemplo, você sabia que os meses do ano, você tem um calendário em casa? Você sabia que os meses do ano foram dados os nomes, e aqueles nomes são nomes de deuses da mitologia romana? Por exemplo, janeiro vem do deus Juno. Você sabia disso, não? É muito importante que a gente conheça essas coisas, porque o deus Juno, na cultura romana, era o deus guardião do universo. Então, quando a gente pronuncia o nome janeiro, talvez você não soubesse disso, a gente está tratando também de Juno, o guardião do universo. Janeiro vem de Juno. Na mitologia romana, o guardião do universo. Em fevereiro, dentro do Império Romano, acontecia uma festa chamada Februália. O que era a Februália? Era uma festa dedicada aos mortos, era uma festa de purificação. Então, fevereiro vem de Februália, uma festa que era comemorada em Roma para sacrifício aos mortos, uma data de purificação em homenagem aos mortos. Março era outro mês que foi dedicado a Marte. Quem era Marte? O deus da guerra na mitologia romana, dentro do panteão romano. Tá dando para você entender? Você quer ver outro exemplo muito claro que eu vou deixar aqui para você? Hoje o ativismo LGBT pegou um símbolo daquilo que Deus criou e criou como símbolo desse movimento. Qual é o símbolo do movimento LGBT? O arco-íris. Eu pergunto a você, o arco-íris, quem foi que criou o arco-íris? O arco-íris nada mais é do que uma aliança que Deus fez com o homem, dizendo que nunca mais mandaria um dilúvio na terra. Então toda vez que chove, que a gente olha para o céu e vê o arco-íris, é uma obra-prima de Deus. Mas aqui embaixo o homem se apropriou disso e colocou isso como uma marca de um movimento LGBT. Aí agora eu vou condenar o arco-íris? Não, o arco-íris é uma coisa criada por Deus. É um pacto, uma aliança feita por Deus. Mas o movimento LGBT se apropriou dele. Tá dando para você entender como a coisa é tão séria? E muitas vezes a gente não atenta para isso. Então, meu irmão, qual é o conselho que eu dou para você? Equilíbrio, maturidade. Eu, por exemplo, hoje já não caio mais nesse conto do vigário de condenar ninguém, de julgar ninguém. Na verdade, eu nunca condenei, né? Eu só julgava errado e dizia às pessoas, olha, não é bom fazer, não faça. Hoje também não faço mais isso. Por quê?
O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos, salvo engano, capítulo 14, que a uns, ele acha que pode comer de tudo e não há problema, e faz isso para Deus. Outros já não comem de tudo e também faz isso para Deus. Paulo vai dizer que uns reservam alguns dias, guardando eles para o Senhor, fazendo uma dedicação ao Senhor. Outros acham que não é preciso e também faz isso para o Senhor. Aonde é que a gente chega nisso tudo? A um ponto de equilíbrio. Eu tenho que entender, e se você se incomoda com isso, eu tenho que respeitar. Não, irmão, eu sou crente e eu não concordo em um crente ter uma árvore de Natal em casa, com luzes. Eu já estudei sobre isso, descobri que isso tem uma origem pagã e tal. Eu respeito completamente a sua opinião. Agora, se hoje você chegar na minha casa e ver uma árvore de Natal com luzes, se você ver uma guirlanda, não venha também me censurar. Você está entendendo? Você tem que me respeitar, não julgar. Então nós temos que chegar a um ponto de equilíbrio. Eu entendo que Natal tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado. Por quê? Os anjos celebraram o Natal, os pastores celebraram o Natal. Você está entendendo? Então nós temos que sim celebrar o Natal. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, o que Deus olha não é coisas. O que Deus observa é isso aqui, ó. A intenção do seu coração. Para mim, por exemplo, na minha casa, uma árvore de Natal com luzes é apenas um enfeite. E não passa disso. Você entendeu? Luzes, árvore de Natal, uma guirlanda para mim não passa de enfeite. Como eu tenho aqui no meu estúdio, alguma abajur ali, como eu tenho ali outra coisa. Então, para mim não representa nada, a não ser enfeites. Por exemplo, você sabe a origem do pão que você come? Você sabe se a pessoa que preparou esse bolo que está aí na sua mesa hoje, que você vai comer, quem é essa pessoa? Qual é a religião dela? Você sabe? Tá dando para você entender? Inclusive tem um texto aqui que eu quero compartilhar com você, se você puder. Abra comigo a sua Bíblia, eu acho esse texto de Paulo aqui fantástico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, se você puder, abra aí comigo, capítulo 8, a partir do versículo 5, depois o versículo 6, depois o versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5, 6, depois o versículo 9. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Agora, se você puder, vá lá para o versículo 9. Olha o que é que diz o versículo 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Deu para você entender? Paulo está dizendo, olha, existem muitos deuses pelo mundo, mas o nosso é o único Deus. Nesse último versículo agora, Paulo fala para que eu tenha cuidado, para que a minha liberdade não possa conduzir o outro ao pecado. O que é que Paulo está dizendo, Ibe? Se você cresceu, se você é maduro, respeite a decisão do outro, porque ele pode fraquejar na fé por sua causa. O que é que eu entendo por isso? Ora, se eu já tenho maturidade suficiente para achar que isso não é pecado, eu não estou me curvando diante de uma árvore, eu não estou me curvando diante de uma guirlanda, eu não adoro as luzes que eu coloco aqui na árvore de Natal. Então, se isso para mim não passa de um mero enfeite, não há problema algum. Mas se meu irmão acha que isso é problema, eu tenho que respeitar a fé dele. Eu tenho que respeitar a opinião dele. Também não vou julgá-lo. Você entendeu? Eu não posso julgá-lo. Isso aqui é muito importante. E eu quero finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, só dando aqui
Um recado muito importante para os pais. A gente sabe que nessas épocas a garotada gosta muito de Papai Noel, gosta muito desses enfeites aqui que eu falei. O que é que a gente, como pai, que tem criança pequena em casa, deve fazer? Instruí-los e dizer: meu filho, essa data não tem nada a ver com Papai Noel. Essa data não tem nada a ver com fogos, não tem nada a ver com bebida. Nesta data aqui, nesta data, no cristianismo, nós comemoramos o Natal. Não sabemos de fato se Jesus nasceu nesse mês, que eu particularmente não acredito, né? Mês de dezembro é mês de inverno em Israel. Eu tenho uma convicção de que não foi em dezembro que Jesus nasceu, mas isso é o de menos. Mas qual é o recado que nós temos que dar aos nossos filhos? Olha, Natal não tem nada a ver com isso que você está vendo na televisão, na internet. E o que é Natal, papai e mamãe? É Jesus nascendo. E ele tem que nascer todos os dias dentro da gente. Esse é o recado que a gente tem que dizer. Esse é o recado que a gente tem que falar para os nossos filhos. Dizer: olha, eu vou comprar uma árvore de Natal, mas Natal não é nada disso, isso é só um enfeite. Eu vou colocar luzes aqui, mas isso é só enfeite. Porque Natal é Jesus nascendo dentro da gente, todos os dias. Não é só lá naquela manjedoura. Amém? Eu espero ter ajudado você e comemore o Natal. Comemore o Natal. A gente tem visto dentro do nosso meio muito radicalismo, né? Muita gente sendo radical. Não, comemore o Natal. Irmão Ibe, eu vou comemorar sem árvore, sem luminária, eu vou comemorar sem a guirlanda, eu vou comemorar sem nada disso. Amém, querido? Comemore. Comemore o Natal. Irmão Ibe, eu vou comemorar enfeitando a minha casa, vou colocar as luzes, vou comprar uma árvore de Natal. Compre, comemore. O que importa é a gente comemorar o Natal. Jesus nasceu. O plano da redenção foi completo. Ele nasceu, ele veio para morrer por mim e por você. Nasceu, viveu, morreu. O plano da redenção do Pai foi completo através do Filho, através de Jesus. Eu espero nesse vídeo ter ajudado você. Qualquer dúvida, você bota aqui abaixo nos comentários, tá bom? Se você puder, deixa aí o teu like, teu gostei aí, isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? Comenta aqui embaixo e deixa o teu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e clica aí no sininho de notificações. E até o nosso próximo vídeo.